Depois de muito tempo que eu dei uma pausinha aí na saga Trono de Vidro, dessa vez eu resolvi voltar. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco para vocês sobre o que eu tô achando de Império de Tempestades e Torre do Alvorecer. Esse é um calhamaçozão, né? Mas, antes de falar sobre esses dois livros, deixe-me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Mas antes de falar sobre esses livros e o que eu tô achando sobre eles, deixa eu só explicar para vocês como é que vai funcionar esse vídeo. Esse e o próximo, tá? Pelo título do vídeo vocês devem ter percebido, né? Se eu não tiver esquecido de colocar, né? Mas muito provavelmente eu devo ter colocado lá parte 1. Eu resolvi intercalar as duas leituras, né? Eu procurei saber com as pessoas que já leram toda a saga, né? E teve gente que recomendou eu ler primeiro Império de Tempestades, depois eu ler Torre do Alvorecer. Teve gente que falou que é interessante intercalar e tal. E eu pensei assim, bom, se quando foi com Lâmina da Assassina também tinha essa divisão de pessoas que falavam que tinha que ler primeiro Lâmina para depois Trono de Vidro, e eu li Trono de Vidro, depois eu li Lâmina e não senti que eu tomei spoiler. Não, muito pelo contrário, eu gostei muito, né, desse modo de leitura. Então eu pensei, então agora eu acho que eu vou intercalar, porque, querendo ou não, são dois livros grandes, são calhamaços, e isso vai me impulsionar mais a leitura, né? Então é só por isso, e por conta disso, por eu estar intercalando esses dois livros, eu vou estar fazendo dois vídeos, tá? Um vídeo, a parte 1 vai ser esse, né? Que eu tô mais ou menos na metade dos dois livros, né? Eu vou falar um pouco mais para vocês no próximo take que eu tô vendo aqui no meu roteiro. E assim que eu terminar eu trago com tudo. Então já falo aqui para vocês, aproveitando que tá ali no meu roteiro, que a resenha que eu vou trazer para vocês, as minhas impressões que eu vou trazer para vocês é de Império de Tempestades até o capítulo 32, que foi onde eu parei, e de Torre do Alvorecer, meu citile, e de Torre do Alvorecer foi até o 35, tá? Tá bom. Pode dizer, deixa eu até ver aqui o que eu coloquei. Ah, tá. Coloquei ali um alertazinho. Eu vou pedir para você que, caso você já tenha lido a saga, já tenha lido pelo menos esses dois livros, para que não dê spoiler para mim no coisa. Eu já tomei alguns spoilers sem querer, sabe? Para eu poder lembrar dos personagens e tal. Fui digitar na internet, acabei tomando alguns spoilers, mas ainda assim tô animado para continuar a leitura e tal. Então vou te pedir carecidamente para não dar spoiler aqui, nem se quiser comentar alguma coisa, tipo assim, por conta do que eu vou estar falando, né? Tipo assim, continua lendo que você vai entender mais sobre tal coisa. Ou se não, tal coisa que você está falando agora, Mark, você vai entender só no último livro. Tudo bem, isso sem problema. Mas não dá a descrição do que vai acontecer, não. Ok, vamos combinar assim? Então, estou contando com vocês com isso. Entendeu? Então, como eu disse, são dois calhamaços. Mas o que eu achei interessante é que é o seguinte... Diferente de Lâmina, né, que Lâmina foi lançada depois de Trono de Vidro, aqui Império de Tempestades, né, foi lançado em 2019, enquanto Torre foi lançado em 2018, né, mas Império de Tempestades tem 658 páginas e Torre, como eu disse, lançado em 2018, um ano antes, tem 644. Então vou começar primeiro a falar sobre Império de Tempestades. Nesse livro, a gente tem a história mais focada na Elin, né? A Elin, no Dorian... dos personagens... Dos três que eu considero como principais de toda a saga, né? Aqui é mais focado na Elin, no Dorian, mais ainda precisamente, pelo menos até onde eu li, na Elin. A Elin, no caso, está voltando para o seu reino atrás de reconhecimento, né, primeiramente, do próprio título dela de Rainha de Terraça. Só que ela não é bem recebida, as pessoas lá não acham que ela seria uma
deveria ter o título de rainha por ela ser muito nova, né? E a maioria deles lá são féricos, então de mais de 1000 anos, ou isso, ou mais do que isso, né? Então eles não acham que ela tem idade nem maturidade para ter o título e sustentar a coroa de uma rainha. Então ela começa ali meio que tentar, o objetivo principal dela, pelo menos por enquanto, está sendo formar um exército. Ela tem, né, os seus aliados, né, mas ela tenta formar um exército ali para poder enfrentar o outro, né, o rei Volg lá em Morad. E ficou ainda uma questão com a tia dela, porque a tia dela é rainha e tudo mais, né, lá do reino dela. A tia dela até então nem eu nem ela sabemos, né, pelo menos a parte onde eu li, se a tia dela tá como eu falo, de aliada dela, se a tia dela tá de inimiga dela concluo, não, como é que é? Junto, vamos colocar assim, né, com o inimigo, ou se a tia dela vai formar uma terceira frente no meio dessa guerra. Até então não consegui desvendar isso. A personagem também tem dúvida com relação ao que a tia dela quer, né? Principalmente quando ela tá com navios e tal, cheio de gente e tudo mais. Tem um povo lá, bem, os guerreiros dela, assim, bem lá no território, sabe? No porto do território dela. Bem armados e tal, só aguardando as ordens. Então ela tá meio que tipo assim: onde que minha tia, né, entre aspas, né? Onde que minha tia entra no meio desse tudo? Então não sei o que vai acontecer. Ixi, Maria, cara. Acho que eu vou. Ixi, meu Deus. O Dorian aparece aqui nas poucas partes que ele aparece na história. Ele foi meio que traído, né? Não, na verdade ele não foi traído. Na verdade ele foi tomado o poder dele de rei, no caso, né, de Adarlan, então ele tá foragido e tudo mais. E nos pequenos trechos que ele aparece, ele tá mais tentando dominar e entender como usar o seu poder, né? Basicamente isso. Não desenvolveu muito dele não, sabe? Porque pra mim tá ali, meio que não chove nem molha, né? Aí aqui outra coisa que eu coloquei é com relação aos personagens. Aí tem muito mais desenvolvimento dos outros personagens secundários, né? A gente tem aqui a Alessandra, né, com os passados, com as informações bem emocionantes e tal. O Adion, que é o primo da Elin, também com as questões bem fervorosas, e os dois juntos enfrentando isso tudo. Eu achei bem interessante, bem bom. Tem a Elide, que ainda... A Elide, ela fugiu, né? Primeiro conseguiu fugir lá de Morat e tal. Spoiler, né? Do último livro. Ela conseguiu fugir e tudo mais. Ela tá com uma das chaves de Weird. Mas ela... Eu ainda estou em dúvida sobre o que a Elide é. Ela tá com outro cara, né? Que tá ali ajudando ela, entre aspas. E eu não posso falar quem para não dar spoiler, porque isso sim seria um grande spoiler. Mas a questão que ainda bate comigo com a Elide é... ela é uma bruxa, uma bico negro, né? Como ela fala que é, né? Ela é uma bico negro. Ela é uma férica. Ela é uma mistura dos dois. Ela é o quê? Acho que nem ela sabe o que ela é. Mas ainda assim é um mistério que eu tenho que descobrir. E assim, até então, até o capítulo 32... Esse aqui é o 32, não é? Deixa eu até ver aqui, pra eu não falar besteira pra vocês. 32. O outro aqui é 35. Então, até o... Porque o 32 aqui ainda não terminou a primeira parte. Ainda estou na primeira parte. Acho eu, por conhecer Sarah J. Maas e conhecer Trono de Vidro, e pelo calhamaço, acho eu que aqui deve ter no mínimo umas 3 partes, né? Então ainda não terminei a primeira parte. Mas até então aqui, a única parte a única narração desses núcleos assim, né, que tem ação de verdade, que me deixou tipo assim: não, por favor, não acaba o capítulo, eu quero ver mais, eu quero ler mais, ler mais, é da Manon.
com as 13, as Bico Negro, sabe? As bruxas, sem sombra de dúvidas, estão roubando a cena. Todas as partes que elas aparecem aqui tem cenas de ação, tem cena reviravolta, é cena de perder o fôlego, sabe? Tá sendo minha paixão. Deu uma reviravoltazinha antes dessa pausa, deu muito grande. Não sei ainda como. Deu no finalzinho, a última parte que ela aparece, né? Que a Manon aparece. Deu uma embolada, né? Que tipo assim. Poderia ter mais um capítulo seguinte da Manon, mas não teve. Mas as minhas expectativas, falando agora, concluindo sobre Império de Tempestades, as minhas expectativas para esse livro aqui é que na segunda parte tenha mais cenas de ação de todos os personagens. Porque até então só tá tendo desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de narrativa, de história e tal, de praticamente todo mundo. A ação mesmo é só com as Bico Negro. E sim, se eu não vou dizer para vocês quantos capítulos que foram, né, das Bico Negro não. Mas em comparação dos outros, é muito pouco, sabe? Então, a minha expectativa é que para a segunda parte do livro e a terceira e tudo mais, né? Mas a partir da segunda parte já tenha mais cenas de ação, mais desenvolvimento, mais trama, porque até então não teve não, né? Mas só lendo para saber. Tá me ouvindo? Eu já entendi agora. Já em Torre do Alvorecer, a história já é mais voltada pro Charrot e pra Nezerin. Eu acho que eu tô pronunciando errado, não sei. Mas aqui, no caso, eles estão em outro continente, o continente de Antica, onde eles vão atrás das melhores curandeiras de todo o continente e tal, né? Pra poder ajudar o Charrot a voltar a andar. Como no último livro, né? Ele sofreu um acidente, vamos colocar assim, sem falar muito porque isso já é um spoiler, né? Então, ele precisa da ajuda das melhores curandeiras para poder andar, voltar a andar. E assim, aqui nesse livro, a primeira coisa que eu gostei desse livro quando eu fui entender é que a Sarah traz uma outra visão totalmente diferente do que a gente viu até então em Trono de Vidro. Porque aqui nesse outro continente, a gente tem uma cultura diferente, um reino diferente, um monarca que age de modo diferente, mas principalmente desculpa, quase que mordi a língua. Uma etnia diferente. A Nezerin, eu acho que essa é mais parecida, Nezerin, ela é dita aqui que ela tem um tom de pele mais escuro. E todo mundo aqui tem tom de pele mais escuro, porque ela veio, ou melhor, o pai dela veio de Antica, sabe? Então, ela tá entre o povo dela, ela encontra os tios, os primos, né? Eu já falei os sobrinhos, desculpa. Os primos e tal. Então, ter essa diversidade racial, eu acho que, assim, de mega importância pro livro, sabe? Pra saga como um todo. Então, aqui a gente tem essa apresentação das raças, né? De um outro tipo de tom de pele, eu acho que eu vou colocar assim. Nem em Trono de Vidro, mas a gente também tem uma explicação sobre o Kagan, né, que é uma espécie de título, né, que é passado. Ele se porta como monarca, mas é que eles chamam de Kagan, né, acho que assim também pronuncia. Tava muito provavelmente pronunciando os nomes errados, gente, desculpa, mas era assim que eu tava lendo. E aí é explicado como é que funciona a hierarquia, que não é bem uma hierarquia hereditária, o monarca que decide qual dos filhos é que vai herdar o trono, né? Então não tem essa de sucessão, porque senão podem matar os outros, né, para poder pegar ali a sucessão. Eles acabam chegando em meio a um funeral, porque a princesa, a caçula, foi... Aparentemente, eles acham que ela se suicidou. Mas, na verdade, há indícios disso aqui já no começo do livro, isso não é spoiler não, tá?
Mas já no início do livro já tem suspeitas de que ela tenha sido assassinada. Então aí começa uma investigação, tem suspeita de que tenha sido um Vogue que tenha feito isso, né? Por enquanto ainda também não consegui desvendar o que é. Mas aqui a história também com o Charro, né? Principalmente, vai se desmembrando quando ele descobre que a curandeira que foi designada para curar ele é a Irene. E a Irene é uma garota que fugiu de Charco Lavado, o local onde o antigo rei de Adarlan, né, escravizou as pessoas e matou todo mundo que tinha poderes e tal. E faz ligação porque a Irene é aquela garota lá de Lâmina da Assassina, quando a Eileen, no caso, a Selena, né, ajuda ela no porto e tal, dá dinheiro a ela, e ela é a curandeira que aparece lá em Lâmina da Assassina. É ela aqui, em Torre do Alvorecer. Então a Irene também tem toda uma questão de, pô, vou estar ajudando um cara que massacrou meu povo, que serviu ao rei que massacrou meu povo e tudo mais. Então o livro vai desenvolvendo essa questão aí, eu gostei bastante dessa parte. O Jarro traz uma coisa que eu não sei se... Não ficou muito claro para mim se é realmente isso mesmo ou não. Mas faz sentido quando eles descobrem, né, como é que os Vogue, né, fazem para possuir as pessoas e tudo mais, e porque eles preferem pessoas com poderes e tal, né, faz sentido o rei ter mandado escravizado só o povo que não tem magia e ter mandado matar todo mundo que tem magia, porque senão os caras conseguiriam pegar muita gente com magia e poderia estar escravizando eles. A Irene trouxe até um ponto importante para o Charro quando ele disse isso. Ela falou, mas meu povo era um povo curandeiro. O que eles iam fazer com curandeiro? Aí você falou assim, aí eu já não sei, né? É o famoso, se me apertou, se me abraçar. Mas ainda assim é uma teoria interessante. Nada é por um acaso. E como eu disse, né, aqui como eu estou no capítulo 36, eu comecei a ler a segunda parte aqui. E é por isso que eu falei que eu espero que em Império de Tempestades a segunda parte tenha ação. Porque aqui na segunda parte já começou a cena de ação. Na verdade, o final da primeira tem uma açãozinha ali e tal, mas nada muito frenético. Mas esse aqui na segunda parte, quando a Nazarin mais um príncipe lá vão para um outro local onde eles vão conhecer mais um povo que... Como eu posso colocar? É um povo que mexe com aves e tal, né? Que monta em aves. Eu não quero dar muito spoiler aqui, por isso que eu tô jogando assim por alto. Mas eles também têm uma pessoa lá, uma senhora lá, que conhece... Tipo uma colecionadora de histórias, sabe? Contadora de histórias. Então ela sabe muito do passado, ela vai lembrando do passado desses Vogues e tal. Então descobre-se aí um pouco mais sobre aquelas aranhas que tecem um tecido muito caro, mas que pede anos de vida em troca, né? Tem uma questão delas aí com os Vogue e tudo mais. Ela descobre mais sobre esse passado e tal. Então assim, o livro, esse livro, os primeiros capítulos, eu acho que eu li uns 2 ou 3 capítulos da segunda parte. Ele já traz essa questão que pra mim ficou bom, ficou frenético, trouxe movimentação para a história, né? E assim, deixa eu ver aqui mais o que eu coloquei. Tá, eu coloquei ali a questão da Irene curando o Charro, que parece, né? Não sei, mas parece que... Duas coisas, na verdade. Primeiro, parece que a cura dele vai... Tudo bem, você já deu pra perceber que a cura dele vai muito mais do que a física, vai também pra uma coisa mental. Mas parece que tem alguma coisa ali sugando ele, e eu acho que ela vai precisar da ajuda da Deus. Ah, falar nisso. Aqui, no caso, eles têm 36 deuses, né? O cara vai absorvendo deuses de outras culturas enquanto ele foi... Ele não, né? Mas toda a geração dele e tal, do Kagan,
foi invadindo territórios e tal. Então, para poder conquistar aquele povo, ele foi absorvendo os deuses daquele povo e tudo mais. Então, no final virou 36 deuses. E a deusa aqui da cura, que tem a ver com essa coruja aqui da capa, né, que é da torre e tudo mais, eu acho que ela vai ser importante para esse movimento aqui. Talvez ela vai precisar levar ele lá para aquelas águas termais para poder limpar o Charro completamente. Não sei, joguei aqui, uma teoria minha, né? Mas eu tenho para mim que tanto aqui em Torre, porque aqui em Torre, se eu não me engano, tem... Não é, em Torre tem, como tem 2 personagens da saga Trono de Vida, tem 2 casais sendo formados aí, né? Óbvio. E aqui também, em Império de Tempestades, tem acho que mais uns 3 ou 4 casais sendo formados. Eu tô com uma teoria muito forte, vou jogar aqui nesse vídeo mesmo, mas aí só quando eu for ler o último livro que eu vou conseguir responder essa minha teoria, de que até então, pelo que eu li nesses 2 livros, né, são 3 chaves. A pessoa precisa ter reunido as 3 chaves, levar ela num certo local, no fecho, para poder lacrar e mandar todos os Valgos de volta pro domínio deles. Beleza. Mas eu tenho para mim que todo mundo fala que esse livro no final é muito trágico, é muito emocionante, é muito não sei o que. Eu tenho para mim que muito provavelmente, quando for fazer isso, a pessoa que for fazer isso precisa dar-se como um sacrifício para isso. Então, eu acho que essa questão de estar juntando casais agora é para a tragédia depois acontecer no final. Joguei e saí correndo, não sei. Você sabia que eu tenho uma lojinha de desapego de livros na Shopee? Pois é, entre vários livros de romance, LGBT, fantasia, ficção e até livros clássicos, todos com ótimos preços e todos, inclusive, com ótimas avaliações. Recomendo você a dar uma passadinha na minha lojinha da Shopee. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e, quem sabe, por que não, você possa, quem sabe, né, estar adquirindo algum livro diretamente comigo. Te aguardo lá. Voltamos então para a programação normal. No mais, eu coloquei aqui no meu roteiro essa questão de intercalar. O que eu tô achando do intercalar? Coloquei assim. Eu até então, eu fazendo uma reflexão, comentando até com o pessoal, eu tô achando muito, tô gostando de intercalar. E eu tô assimilando isso muito, essa questão de intercalar, como um filme da novela das... Um filme da novela das 8, eu acho. Uma novela das 9, na verdade, né? Pensa, por exemplo, em Caminho das Índias, né? Que tinha um núcleo brasileiro e tinha um núcleo na Índia. E vez e outra, né? Os núcleos se encontravam. Tá mais ou menos assim. Intercalar entre um capítulo e outro, eu tô me sentindo assim. Tanto que tem uma parte que, em Império de Tempestades, o Dorian fala, tipo assim, não, Charro, que não sei o que, né? Ele podia estar fazendo tal... Será que ele tá fazendo tal coisa? Será que ele conseguiu fazer isso? Encontrar não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí chega no outro capítulo, em Império de Tempestades, no meio dele, pro final, o Charro tá fazendo justamente o que Dora tava achando, né? E vice-versa. Então ficou... Eu tô gostando dessa coisa de intercalar. Achei que ia ser difícil, não sei o que, mas não, eu consegui fazer... seguir a sequência que o pessoal tinha colocado pra mim na internet, né? Não pra mim, né? Mas que tá lá na internet que eu vi. E eu tô gostando bastante, sabe? Então, assim, em conclusão, as minhas expectativas são essas, que Império de Tempestades, na parte 2, ele me venha com mais cenas de ação nos outros personagens e diminua, não vou dizer diminua, mas que traga o desenvolvimento de narrativa, mas com ação, né? E que, em Torre do Alvorecer, o Charro volte a andar logo, né? Assim eu espero que vai acontecer, muito provavelmente. E que eu descubra o que estava correndo atrás da Irene nesses últimos capítulos que ela aparece. Joguei no mar.
E assim, antes de finalizar esse vídeo, eu só quero... Pera aí. Coceira. Eu só quero dar um recado para vocês sobre como vai acontecer, o que eu vou precisar fazer agora com a leitura desses 2 livros. Como eu mostrei para vocês, são 2 calhamaços. Eu tô mais ou menos na metade dos 2, né? Em Torre eu passei um pouco da metade, e em Império eu tô um pouco antes da metade dele, né? Só que o que acontece? Já estamos, ao momento da gravação desse vídeo, eu já estou gravando esse vídeo em setembro. Então, assim como eu peguei esses 2 livros para ler, eu peguei eles para ler depois que eu já tinha lido todos os livros que eu tinha que ler no mês de agosto para trazer conteúdo aqui para o canal. Então eu vou dar uma pausa na leitura desses 2 livros. Eu queria muito continuar, mas eu preciso parar a leitura deles. Preciso focar nos livros de conteúdos e tal aqui para o canal, que eu já me programei desde o início do ano, né? Daquela programação minha de conteúdos aqui. Mas eu garanto para vocês que eu vou tentar ler o mais rápido que eu puder, né? Dentro do possível também, sem correr nem nada. Mas assim que eu terminar de ler as minhas leituras obrigatórias para criação de conteúdo aqui para o canal do mês de setembro, eu volto para ler esses 2 e tento terminar de ler eles ainda em setembro para trazer, assim, no finalzinho de setembro, se for o caso, né? Eu trago a resenha completa para vocês no canal, aí que vocês vão ver a parte 2 desse vídeo, certo? O compromisso que eu tenho com vocês é um compromisso que eu marco aqui mesmo, comigo mesmo, né? E talvez, agora é que eu já tô jogando muito por alto, mas talvez eu consiga terminar de ler a saga de dezembro para janeiro, sabe? Eu não acho que em dezembro eu consigo terminar de ler ela, não, porque tem quase 1000 páginas. Tudo bem que tem gente que fala que leu em 5 dias, mas vida adulta é meio complicado, né? Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui e deixo essa promessa para vocês, que assim que eu terminar de ler essas minhas leituras obrigatórias para criação de conteúdo ainda no mês de setembro, eu volto a ler esses 2 livros. Inclusive, quero convidar vocês a me acompanhar no Instagram, @markdeacon. Vou deixar aqui o arroba para vocês estarem me acompanhando, que sempre quando eu tô lendo eles, não só eles, né, mas todos os livros, eu tô postando nos stories as minhas reações, né, de leituras. E principalmente quando eu tô intercalando entre um e outro, eu comecei a postar todos eles, né? Terminava de ler, mandava lá, por exemplo, ler, sei lá, o capítulo 30 a 32, sei lá, joguei aqui, né? 30 a 32. Eu ia, postava nos stories, aí que eu pegava o outro livro. Tanto para eu não esquecer qual que eu já tinha lido, né? Quanto para eu poder seguir a ordem ali direitinho. Então, recomendo e peço para vocês me sigam no Instagram para poder ficar por dentro se eu voltei a ler esses livros e qual outros livros eu tô lendo no lugar desses, tá certo? Então agora sim, vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente.